Boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso quarto encontro. E hoje vamos aqui trocar ideias e falar sobre a máscara da mulher útil. Então, para você que não assistiu, as outras máscaras estão disponíveis no YouTube. É, E lá nós temos a máscara da mulher forte, a máscara da mulher pacífica, a máscara da mulher correta e hoje a máscara da mulher útil. Então, hoje vamos falar sobre esse lugar que a gente se coloca tantas vezes, né? Esse lugar dessa utilidade, do estar a serviço, de ajudar as pessoas, de apoiar as pessoas. Até um certo ponto. Não tem problema nenhum, que bom, né? Que se a humanidade tivesse esse olhar de apoio, de cuidado, de empatia uns com os outros. Mas quando a gente entra nesse lugar da máscara, entra num lugar distorcido, então acaba que isso pode se tornar um peso muito grande aí ao longo do tempo, e esse peso pode acabar também trazendo doenças para nós, né? Então sejam muito bem-vindas, Ruth, Alê, Juju. Juju deve estar com o Joca e com a Amora juntos aí, que são os gatinhos dela. E as minhas estão por aqui também, estão tudo aqui em volta, que gostam aí também de estar junto, que é Chivinha e Ananda. Mas vamos lá, vamos trazer aqui a nossa. Opa, deixa eu colocar primeiro no modo apresentação, que vai ficar mais fácil de compartilhar. Essa máscara da mulher útil. Muito bem. Muito bem, pessoal. Essa é uma máscara, né? Como eu falei aí no início, é uma máscara que ela, como assim, como todas as outras, né? Tem a dor e a delícia de ter essa máscara. Então, vamos adentrar esse universo da máscara da mulher útil. Não vai passar? Por que não vai? Oh, por que não foi? Vamos lá, de novo. Agora eu acho que vai. Muito bem, agora vai. E antes da gente começar a falar desta máscara, né? Eu sempre trago um texto, uma música, a letra de uma música. E eu estava pesquisando, né? Falei, gente, que música que eu vou colocar? Hoje eu quero colocar uma música. Que música que eu vou colocar para a Máscara da Mulher Útil? Aí tô lá pesquisando nos meus arquivos e tal, 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 e achei essa música. Falei, gente, essa música dá muito, certo? Então, prestem atenção na letra dessa música e vê se vocês tem aí, se bate alguma coisa aí em vocês ouvindo esta letra. Bem, né? Então, isso aqui é aí uma descrição dessa máscara da mulher útil, né? Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço para te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Então, quantas vezes a gente cria várias facetas nossas para se adequar a uma expectativa que a gente acredita que o outro está esperando de nós, para eu não desagradar ou para agradar, né? Então, porque eu sou feita por amor da cabeça aos pés, eu não faço outra coisa do que me doar. E aí tem uma questão aqui, né, que é muito interessante, porque assim, esse lugar realmente, né, é a essência dessa máscara é feita de amor da cabeça aos pés mesmo, mas ao mesmo tempo o lado
da personalidade, né, com esse medo de desagradar ou de agradar, entra num lugar distorcido de não fazer outra coisa a não ser se doar. Então acaba se perdendo nesse lugar do próprio amor interno, né? É feita de amor da cabeça aos pés e se perde nisso, olhando para fora e buscando no outro esse amor, sendo que tem dentro. Se eu causei alguma dor, não foi por querer, nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas acompanhadas de um bilhete me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosa, muitas vezes são vermelhas, mas nem sempre são rosas. Então tem muito esse lugar, né? Eu gosto de ser mimada, eu gosto de ser paparicada, eu gosto de ser reconhecida, eu gosto de ser lembrada, mas ao mesmo tempo não expressa isso de uma forma clara. Então, entra no lugar da utilidade, entra nesse lugar da doação de uma forma insana para poder receber essas rosas e esse bilhete, né? E utilizando as rosas e o bilhete como uma metáfora. Então, para receber o reconhecimento, para se sentir amada, para se sentir acolhida, para se sentir querida acaba se perdendo desse amor interno, entrando numa doação absurda e, ao mesmo tempo, querendo ser reconhecida, querendo se sentir amada, mas não expressa essa necessidade. Então, quando eu vi essa música lá no meu arquivo, eu falei, gente, é essa que eu tenho, é essa que eu vou trazer, porque ela fala muito sobre esse lugar da máscara da mulher útil, né? Então, o nosso encontro de hoje, a gente vai falar das características centrais dessa máscara, vai refletir sobre essa máscara, reconhecer as raízes do medo e da insegurança e explorar os caminhos para cultivar limites saudáveis e a autenticidade, tá? Então, falando das características aí positivas, né, desta máscara da mulher útil, como todas as outras máscaras, a gente tem as características positivas e as negativas. Então, quando eu entro, eu acesso, né, esse eu essencial, que eu pego o melhor de cada um dessas máscaras. Eu posso fazer muitas coisas boas para mim e para muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, aqui dentro da mulher útil não seria diferente, né? Então, aqui a gente tem muito forte a questão da empatia. Não que outras máscaras não tenham empatia, mas nesta aqui é bem forte esse lugar, essa habilidade de entender, de se conectar emocionalmente com as pessoas, o acolhimento, né? Então, cria um ambiente caloroso, seguro para as pessoas ao seu redor. São pessoas muito dedicadas, né? Comprometidas e dedicadas nos relacionamentos pessoais. E a gente estava falando um pouco disso antes de começar aqui o nosso encontro, né? As conversas de bastidor. Se você não está aqui presente online, você não fica sabendo das conversas de bastidor, porque rola, viu, gente? Deixa eu contar para vocês. Antes de botar aqui para gravar, a gente bate um papo, fala algumas coisas. Então, uma das coisas que a gente falou sobre esse comprometimento e dedicação aos relacionamentos pessoais. Tem a questão do calor humano, né? Então, transmite afeto, carinho, principalmente para quem precisa. Tem a questão do apoio, então, uma disposição em oferecer suporte e ajuda para quem precisa, para os meus, para aqueles que estão realmente conectados comigo. Tem muito forte o encantamento, né? Que é esse lugar de ter um charme que é natural, que quando chega alegra o ambiente, que encoraja as pessoas, que traz ali à tona o melhor das pessoas. Tem uma sensibilidade, né? Uma atenção às necessidades emocionais das outras pessoas. Quem tem essa máscara da mulher útil são pessoas que são muito incentivadoras. Então, vai motivar, vai inspirar as pessoas a alcançarem o seu potencial, né? Geralmente, isso é muito forte
com as equipes. Então, se eu tenho uma liderança que tem essa máscara como a máscara ali que está mais tempo, né, que passa a maior parte do tempo do dia, são pessoas que motivam, inspiram as pessoas a alcançarem o seu potencial máximo, tá? São muito companheiras, né? Então, cria esses laços fortes e duradouros, nutrem esses laços, né? Faz questão de estar. A minha mãe, né? Uma pessoa que tem essa máscara muito forte. E aí eu observo, né? Ela tem lá a rede dela de contatos, que são as pessoas mais próximas. Aí todo dia de manhã ela manda mensagem para minha tia, perguntando como é que minha tia tá, como é que foi o dia, como é que isso, como é que aquilo. E aí ela tem a amiga e ela nutre essa relação ali. Todo santo dia ela tem notícia dessas pessoas que são mais próximas dela. Ela tem notícia, ela dá notícia, ela fala, ela conversa, pergunta como é que a pessoa tá. Enfim, então entra muito nesse lugar, né, desses laços, cria esses laços fortes e duradouros. Tem a questão da adaptabilidade, né, de ser flexível e capaz de se ajustar para atender quem ama. E aqui também é um outro ponto que eu vou falar um pouco mais à frente sobre adaptabilidade e permissividade, né? Existe aí esse lugar da flexibilidade, o quanto eu sou flexível, o quanto eu sou permissiva. Então, existe uma diferença entre essas duas coisas, tá? Características negativas desta máscara. Existe uma dependência emocional, então, uma busca constante por aprovação e reconhecimento, né? Então, quando está ali se doando, fazendo, não recebe o reconhecimento que espera, isso causa um certo desconforto, né? Porque a referência está externa, não está interna. A manipulação e lembrar que esse nome, né, eu gosto muito de separar, manipula a ação, ou seja, influencia as pessoas, as questões, o ambiente, o momento, o cenário, para poder receber afeto. E essa manipulação ela pode vir também por meio dessa utilidade. Eu me coloco útil, indispensável, influenciando, impactando a vida das pessoas de uma forma positiva para poder receber esse afeto, reprimem as emoções. Então, como o foco está muito nas emoções e nas necessidades das outras pessoas, acaba que reprime as próprias emoções. E aqui, né, quando a gente entra nessa repressão das emoções, são principalmente as emoções nas quais eu acredito que não vai me trazer uma boa imagem, por exemplo. Então, se eu ficar sentindo muita tristeza, se eu ficar pedindo ajuda, se eu ficar falando de problemas, eu posso ser vista como uma pessoa chata e pessoas chatas reclamonas não são amadas. Então, algumas emoções ali, tristeza, raiva, medo, ou sensações, sentimentos, carências, frustrações. Isso eu prefiro reprimir, não ficar externando isso, tá? Tem essa questão da carência, né? Que é essa necessidade de se sentir amada e necessária. E aí, mais uma vez, é importante lembrar, como a própria frase da música, né? Eu sou feita de amor da cabeça aos pés. Então, é se lembrar desse lugar que o amor está dentro e não fora. A questão da invasão, então, muitas vezes pode ultrapassar limites pessoais numa tentativa de ajudar o outro. Então, tem muito esse lugar assim, fulano nem sabe. Ele pode até não saber o que ele precisa, mas eu sei, eu já entendi. Ele precisa disso, 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 né? Então, eu vou lá, eu ajudo. Esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela passou por uma situação, e aí, de repente, ela se pegou
já tomando frente do negócio e contratando isso, contratando aquilo, e vai e vem e faz. Calma, como assim? Você nem perguntou a pessoa se ela quer, se ela não quer. Não, mas ela precisa. Tá, ela precisa dentro do seu mapa, mas você perguntou para ela se ela quer? Você perguntou para ela se ela precisa, de fato, ou se ela quer mexer com isso mais na frente, não agora? Você perguntou se ela está preparada para olhar para isso? Uma coisa é você falar assim: olha, dentro desse cenário que eu estou vendo, na minha experiência, talvez seria interessante você olhar para o ponto A, B, C, né? O que que você acha? Você precisa de ajuda? Você precisa de algum apoio? E não sair fazendo, né? Porque isso acaba se tornando uma invasão. Eu estou ultrapassando os limites da pessoa. Tem o ponto do ressentimento, então se sente magoada quando não é reconhecida pelos esforços, né? Então, eu tenho uma outra cliente que esses dias ela falou para mim: Nossa, mas eu faço tanta coisa lá no trabalho, não é possível que a pessoa não reconhece que eu estou precisando de tal coisa. Eu falei: Tá, mas você falou para ela que você está precisando de tal coisa? Não, mas precisa falar? Ué, o tanto de coisa que eu faço e que eu tô lá e que eu atendo a necessidade e eu cumpro isso e aquilo outro. Eu preciso falar que eu tô precisando desse treinamento X? Ué, precisa. Ah, então, ó, eu vi esse treinamento aqui, achei legal. Eu tava querendo ver se a empresa não pode pagar, né, para mim, parará. Olha, tem uma conversa com a tua liderança de forma adulta. Ah, mas não é possível que eu vou ter que falar que. Não, é possível sim, né? Então, entra muito nesse lugar, assim, às vezes, de estar ressentida, magoada, porque não foi reconhecida pelos esforços, né? Uma dificuldade em pedir ajuda, então, reluta em admitir as próprias necessidades, porque pode entrar nesse lugar, às vezes, de fraqueza, num lugar, às vezes, de eu posso ser chata, eu posso dar trabalho para as pessoas e eu não quero dar trabalho para as pessoas. Mas nossa, a pessoa vai deixar de me amar. Então passam várias coisas na cabeça e aí acaba impedindo de pedir ajuda para atender as próprias necessidades. Muitas vezes acha que tem que dar conta de tudo sozinha. Não, eu me viro, eu faço, eu aconteço, né? Então. Outra questão também que pode fazer, quando eu peço ajuda, eu fico em dívida, e eu prefiro que os outros fiquem em dívida comigo e não eu em dívida com os outros, né? Outra característica é a possessividade. Então, eu tenho um apego excessivo às pessoas que eu ajudo. Então, tipo, sou eu aqui, tá comigo. Sou eu que ajudo, sou eu que protejo, sou eu que salvo, e essas pessoas estão aqui comigo. Não é com todo mundo, tá? É com a rede ali, com os eleitos, com a minha rede, que eu escolho como os meus eleitos, tá bom? Uma dificuldade em colocar limites, então, muitas vezes diz sim, quando na verdade quer dizer não. E aí, isso, gente, é que acaba causando, né? Não só isso, mas também outras questões, né? De se sentir ressentida, não pedir ajuda, enfim. Mas esse lugar de não colocar limite acaba trazendo muito peso, acaba deixando de ser autêntica, né? Porque, na verdade, no fundo, eu queria falar não, não quero, não posso, não vou. E no fundo, eu digo sim para tudo isso. Então, eu deixo de expressar aquilo que é verdadeiro para mim, aquilo que faz sentido para mim naquele momento. E muitas vezes tem várias questões por trás que eu vou falar aqui, algumas delas, logo mais. A referência está externa, então esse senso de valor, esse senso de se sentir amada, de se sentir acolhida, de se sentir vista, de ser reconhecida, está muito ligado à aceitação dos outros. Então, eu preciso sentir que eu estou sendo aceita pela outra pessoa, por aquele grupo ou por aquelas pessoas que são importantes para mim, tá?
Então, a minha referência está externa. Eu costumo dizer que é muito no lugar de eu estou calibrando a minha audiência. Então, como que eu tô sendo bem aceita, eu tô sendo bem quista, eu tô me sentindo amada, eu tô me sentindo reconhecida. Então, ok. Então, tô recebendo o valor e amor que eu tanto busco. O que que tá por trás dessa máscara de utilidade, tá? Então, essa máscara de utilidade, ela carrega um desejo de ser indispensável. Então, eu quero ser indispensável. Mais uma vez, não é com todo mundo e não é para todo mundo. São para aquelas pessoas que eu considero como os meus eleitos, os que são mais próximos, aqueles que eu amo, aqueles que eu gosto, são escolhidos a dedo essas pessoas e muitas vezes isso pode causar desconfortos em equipes dentro das empresas. Quando eu tenho uma liderança que tem essa máscara, pode acontecer, por exemplo, de eu ter os meus preferidos. E aí, quem não está no grupo desses preferidos vai sentir, tá? Então, muitas vezes, esse desejo de ser indispensável não é com todo mundo, tá bom? Uma busca por aceitação e amor, uma autoestima dependente dessa referência externa, né? Do que tá vindo ali, do que eu tô enxergando e sentindo, porque é importante para mim ter essa conexão. Acredita que o amor vem do que faz para os outros, então, assim. Quando eu faço para os outros, quando eu me torno indispensável para os outros, quando eu atendo a necessidade dos outros, quando eu não desagrado, quando eu agrado, aí sim eu recebo esse amor, tá? Então, vem muito desse lugar externo. E uma repressão das próprias necessidades e emoções que eu falei anteriormente, né? Então, acaba reprimindo as necessidades e as emoções não expressando isso de uma forma explícita, clara, transparente. Fica muito nas entrelinhas. Muitas vezes fica nas entrelinhas, como o exemplo que eu dei da minha cliente. E, claro, uma compensação dessa falta de auto-amor, né? Então, se esqueceu que é feita de amor da cabeça aos pés e acaba tentando compensar essa falta de amor fazendo, sendo útil, né, para as outras pessoas, para o grupo, para a sociedade, para a empresa, para a família, dentro do cenário que está inserido. Quais são os medos e as inseguranças que estão por trás dessa máscara da utilidade? Primeiro é o medo da rejeição e do abandono. Então, tem esse medo, né, de ser rejeitada, de ser abandonada, de acabar ficando sem esse amor que tanto busca. Tem o medo da solidão, tem o medo de ser vista como inútil, né, como alguém que é inútil, é egoísta, não tá nem aí para ninguém, não tá nem aí para nada. E medo de não ser amada como é. Então, será que se eu expressar de forma genuína quem eu sou, as minhas necessidades, as minhas vontades, será que eu serei amada? Então, melhor não arriscar. E aí eu vou criar mil facetas que eu sei que uma vai te agradar, né? Então entra muito nesse lugar. Vamos aí para nossa atividade, né? Então, nossa primeira atividade aí, identifique situações que você disse sim, sem pensar, e na verdade queria dizer não. Então, liste aí algumas situações que você disse sim, fala, nossa, mas na minha verdade, depois me arrependi, porque que eu falei que eu ia fazer, porque eu ia. Ah, meu Deus, o que que eu vou fazer com essa história, com esse enredo? Como diz a minha amiga lá de Recife, com essa resenha, o que que eu vou fazer com essa resenha, né? Então, identifique aí as situações que você disse sim, sem pensar, mas queria dizer não.
Vamos ver o que que vai aparecer aí. E dentro dessas situações, aproveite para ver quais foram os impactos negativos, né, para você, de dizer sim, e quais foram os medos que estavam presentes quando você não conseguiu dizer não. Porque no fundo é isso, né? No fundo, quando a gente fala assim, quando quer dizer não, isso tem um impacto para nós, a gente fica numa situação desconfortável mas a gente fala assim ali de bate-pronto porque tem um medo por trás. Medo de quê? Que medo é esse? E agora eu convido vocês para escolher uma situação que você disse sim para alguém, para uma pessoa específica e que você não queria dizer não. Existe essa situação aí nas anotações de vocês? Algo que alguém te pediu e você queria falar não, você foi lá e disse sim. Teve uma situação parecida com essa? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar os dois pés no chão, fechar os olhos. E a gente vai pegar essa situação de alguém aí que pediu algo para você, te convidou, pediu, sei lá o quê, e você disse sim, querendo dizer não. Então, respira, se conecta com esse momento. Imagine e visualiza a pessoa na sua frente e a situação. Observa ao seu redor o mesmo cenário, o mesmo lugar.
Se você se lembrar até da roupa que você estava vestindo, a roupa que o outro estava vestindo, é como se a gente fizesse uma viagem no tempo. E a gente vai lá nesse momento, onde a pessoa chega para você, te pede algo, te convida, enfim, o momento exato que tudo aconteceu. E aí observa você dizendo sim e no fundo você queria dizer não. Sente no seu corpo como fica o seu corpo. Quais são as sensações desta contrariedade? Eu estou indo contra algo que eu gostaria. O coração acelera, dá uma pontada no estômago, tensiona algum músculo. Observa. Observa como você se expressou externamente para que o outro não percebesse a sua contrariedade. Você sorriu, você se mostrou super engajada com o que ele pediu ou com o convite que essa pessoa fez, para que a outra pessoa não percebesse que no fundo você não estava nem um pouco afim. No fundo você queria dizer não mesmo. Observa as sensações, respira. Tira uma fotografia, como se fosse uma fotografia, e deixe todas essas sensações, emoções na fotografia. Tire tudo isso de você. Veja à sua frente agora uma tela cinza. Esta memória foi para uma fotografia. Inspira, expira e vai se preparando para voltar na cena novamente. Organiza aí o lugar, a pessoa, você, observa o ambiente, a roupa que você estava vestindo, a roupa que a outra pessoa estava vestindo. A pessoa chega, te faz o pedido ou um convite e desta vez você vai dizer não. Aí você pode dizer não, não posso. Você vai dizer a verdade para essa pessoa. Não, não quero, não, não faz sentido. Você vai falar a verdade absoluta, sem justificativas. Você vai simplesmente agradecer, se for um convite. Se for um pedido, você vai dizer não posso, não quero, enfim, e ponto. Sem justificativas. Expressando a sua verdade mais genuína. E observe como fica o seu corpo agora. E a outra pessoa recebe o seu não e fala para você: tudo bem, tá bom. Ela aceita o seu não. Observa como fica seu corpo, como ficam suas emoções, o que muda quando você se expressa de forma genuína e autêntica.
o que muda em você. E aquela foto anterior, ela vai se dissolvendo, ficando apenas esta nova foto, onde você se sente fortalecida e agradecida por ter sido genuína e autêntica. Inspira, expira. Vai mexendo os dedos dos pés e das mãos, no seu tempo, voltando para o espaço de aqui e agora. Muito bem. Como estamos? Tá no mudo, Ruth, mas eu entendi que você falou muito bem. Quer trazer algo? Quer compartilhar algo? Sensações? O que que mudou? Olha, o que mudou é que quando eu entrei, né, na situação que Uhum, ocorreu, uhum. e essa situação que me veio à mente era uma situação de um convite por telefone. Então, apesar da pessoa não ver a minha cara, a minha insatisfação em dizer sim, Aí você deu uma modulada na voz. isso foi bem assim. E respirei fundo, me calei, fiquei muda e ok, vamos. E, e ao dizer isso, né, a sensação do corpo foi taquicardia, foi uma pressão, né, nos ombros, era como se fosse um peso mesmo para ir aonde eu disse sim, querendo dizer não. E quando eu fiz o exercício, né, ao contrário, nossa, foi uma satisfação em dizer não Não é bom? para outra Fala até com a pessoa boca cheia, né? Fala e assim, ai, dizer não sim para posso. minha vontade. Não, não foi nem eu não posso que eu disse, foi eu não Hum. quero. Nossa, arrebentou. Foi, foi muito bom. É bom, não é? Ah, quero, não tô E eu tenho afim. exercido muito isso ultimamente, Cis. É dizer sim para mim mesma e sim para aquilo que eu não estou afim de fazer, e sim para aquilo que não me faz mais sentido. Então, tenho exercitado muitas mudanças, muitas espontaneidades. Me assusta de vez em quando esse jeito, né, que eu não estou acostumada. Sim, sim, é natural. Então, uma gangorra, né? Que tem horas que vai para um lado e vai para o outro, mas ao mesmo tempo eu estou me permitindo experienciar isso. Sim. E quando você falou que não queria, como é que ficou o corpo? A dor, o peso não tinha mais, Tinha né? É um mais relaxamento, um um relaxamento. relaxamento. Sim, Que bom, é mais para ir fortalecendo esse lugar que você já está experienciando. sim, Cada vez mais a gente vai dando um passinho, a gente vai conversando, né? A gente vai dando esses nãos para as pessoas que a gente tem a gente confia, tem uma relação mais próxima, para ir se fortalecendo, para chegar um momento que não importa quem seja. sim, Se não faz sentido, se eu não quero, se eu não posso, sim. não, né? Muito bom, muito bom. A Lê quer trazer alguma coisa, alguma percepção? Ó, eu fui numa, né, tem várias situações, né? Situações mais simples, mas eu fui numa outra tão complexa que, que demanda um outro processo, sabe? Não acho que
mas que também traz essa leveza, sabe? Mas já, né, e consegui fazer o exercício pensando em outras situações, mas essa específica que eu fiz, o exercício, ela é muito carregada. Foi um sim que me custa até hoje. E aí vai olhando para ela e vai limpando. Hoje É, já limpou mais um pouco. isso, isso. Vai limpando para poder realmente, para não ter mais esse tipo de sim que te custe tanto tempo, né? Que acaba que a gente vai carregando pesos e pacotes e sacolas e caixas que não são nossas, né? E isso pode, em algum momento, trazer doenças, né? Enfermidades, a gente acaba ficando doente de alguma forma devido a esse peso que a gente vai carregando. Que bom, mais um passo aí nesse processo. Ótimo. Ju, tá por aí, Ju? Bom, então vamos seguir. Vamos lá, continuando. E por que, né, que é tão desafiador colocar os benditos dos limites, né, gente? Nossa Senhora, o trem desafiador é o tal de colocar limite, né? Uma coisa que eu vou te contar. Ao mesmo tempo que mentalmente a gente fala assim, não, mas é tão simples, né? É só falar não, não posso, não quero, isso, aquilo, outro. Na hora do vamos ver. O bicho pega quando eu vi, fui lá e fiz, né? Fui, falei sim, nossa, não deu. Podia ter falado, deixa eu pensar um pouco. Peraí, deixa eu ficar um pouco com isso. Não, já falou sim, já desandou aí a história. Mas vamos ver o que que é que acontece, né? Então, primeira coisa, o medo aí da rejeição e abandono. Então, quando eu penso em colocar alguns limites, e eu já falei isso em alguns outros momentos, outras aulas, vivências, enfim, eu já trouxe essa questão de que essa é uma crença que eu tenho, né, dentro de tudo que eu vejo, que eu estudo, que eu vivencio, dos trabalhos que eu conduzo. Eu vejo muito esse lugar de que a nossa ferida primordial é o se sentir amado e o pertencimento, porque nós somos seres relacionais, né? E olhando à luz dos instintos, se a gente for olhar ali pelo cérebro reptiliano, né? Quando, por exemplo, um mamífero, né, um animal, ele se perde do bando, ele está só, ele é uma presa fácil. Então, existem muitas coisas aí por trás desse medo da rejeição e do abandono. Então, nós podemos ter vivido, por exemplo, questões intrauterinas, né? Onde, por exemplo, eu sou uma gêmea sobrevivente, porque junto comigo estavam outros embriões. Minha mãe nunca soube, eu nunca soube, porque isso nunca foi, visto, né? Porque os embriões, ainda em modo um embrião, já foi ali abortados ou no escape de menstruação, ou o próprio corpo absorveu, enfim. Só que eu, enquanto embrião, eu me senti abandonada naquele momento. E aí essa sensação, ela não vem como algo da minha emoção e do meu mental, ela vem como uma memória celular de que houve uma ruptura, uma separação. Então, ou seja, eu já fui abandonada no ventre da minha mãe, ou eu fui rejeitada no ventre da minha mãe, como por exemplo, nossa, a mãe descobriu que estava grávida e aí de repente fala assim: "Ah, nossa, não era época ainda. E agora, o que que a gente vai fazer?" Pronto, a primeira memória que ficou foi de rejeição. Eu cheguei numa hora errada. É lógico que essas consciências que eu estou trazendo aqui no nível mental, isso acontece na gente em nível celular.
porque é o nosso cérebro reptiliano que está atuando nesse momento. Então, são memórias celulares que ficam gravadas, e aí qualquer coisa que dá um start de que eu possa ser rejeitada ou abandonada, eu vou dar um jeito de mudar esse cenário para isso não acontecer, tá? Então, logicamente, colocar limite, se me traz esse medo, eu não consigo colocar limite. Outra coisa tem a questão da identidade atrelada ao cuidado, à utilidade, nessa questão da máscara da mulher útil, né? Então, para eu pertencer, para eu ser vista, para eu ser amada, eu preciso ter essa imagem, né, dessa pessoa que está conectada ao cuidado, à utilidade. Não é que a pessoa não vive isso. A pessoa é cuidadora, ela tem esse olhar, né, esse cuidado, esse afeto, essa empatia, esse carinho, mas mais uma vez é quando isso te torna escravo desse movimento. É aí é que está o X da questão. Outro ponto é o medo de não agradar, né, ou de desagradar, que a gente falou, a fuga do que eu estou sentindo e das minhas necessidades. Então, se eu falo não, né? Eu estou atendendo uma necessidade minha, mas ao mesmo tempo eu posso ser rejeitado, eu posso ser abandonado, eu posso desagradar, eu posso não agradar. Então é melhor eu fugir desse lugar e dizer sim. E dizer sim. Uma necessidade de aprovação e de se sentir amada, né? E, lógico, experiências e traumas passados que muitas vezes a gente tem memórias que a gente não sabe, porque não está no nosso consciente. Pode ser memórias celulares, pode ser memórias transgeracionais, pode ser fidelidades sistêmicas. Então, podem ser várias coisas e que eu não faço a mínima ideia. Eu simplesmente vou no automático, quando vi, já falei sim e agora ferrou, porque não tem como voltar atrás. E aí eu acabo carregando esse peso, tá? Então, como é que a gente faz para colocar aí, né, alguns limites para facilitar a nossa vida, né? Então, vamos delimitar o nosso espaço. Até aqui, ok, daqui para cá é meu espaço, não vamos invadir. Então, como é que eu posso fazer para colocar limites? Primeiro, o que que são limites, né? E aí eu vi essa foto que me chamou muita atenção, porque se essa pessoa que está sentada nessa pedra aí, ela chegar uns 2 passos para frente, o que que vai acontecer? Se ela ultrapassar o limite da pedra, vai cair. Acabou. Caiu, morreu no abismo. Então, quando a gente ultrapassa esse limite, a gente entra num lugar muito. Vem a palavra aqui perigoso, mas enfim, vamos usar o perigoso como uma metáfora. A gente entra num lugar que é bem complicado, porque eu estou ultrapassando os meus próprios limites, eu estou colocando a minha saúde corporal, emocional, mental em jogo, ou seja, eu estou saltando no precipício. Eu estou ultrapassando todos os limites aqui, principalmente os meus limites internos, né? Então, o que são esses limites? São as restrições conscientes que uma pessoa coloca no seu comportamento e no comportamento do outro, para se proteger, para promover o seu próprio bem-estar físico, emocional e mental. E os limites, eles são essenciais para manter os relacionamentos equilibrados, satisfatórios e saudáveis. Não dá para a gente ter aí um relacionamento saudável se eu não coloco limites. E quais são os benefícios de colocar limites? Então, eu tenho uma proteção emocional, porque aí eu evito a sobrecarga emocional e física. Vocês sentiram isso, um pouco disso no exercício que a gente fez.
Os relacionamentos são mais respeitosos, porque daí a gente estabelece essas bases de respeito e confiança mútua, porque daí eu gero essa confiança, eu expresso, o outro expressa, então a gente chega em consenso, porque muitas vezes uma pessoa pode interpretar a coisa de um lado diferente, e quando a gente conversa, a gente coloca os pingos nos is, né? O fortalecimento pessoal, então, acaba promovendo autonomia e autoconfiança. E os impactos de não colocar limites. Tem uma exaustão emocional, então vai levar a gente para um esgotamento, para um estresse acumulado. Aí, às vezes, a gente chega em casa, tinha um monte de coisa que devia ter sido feita, eu não consegui fazer, e mesmo assim eu me sinto muito sobrecarregada, muito cansada. Se você fizer uma pausa e observar como foi seu dia, uma parte dele você não colocou limite, né? A questão das dinâmicas tóxicas, então a gente permite comportamento prejudicial, as relações elas se tornam disfuncionais. Então eu entro num lugar onde tem invasão de espaço, onde não tem o respeito mútuo, onde tem um acúmulo, um estresse, uma falta de respeito, de confiança. Então fica um relacionamento tóxico. E lógico que eu perco a minha identidade. Se eu não coloco limite, as pessoas podem acabar perdendo o senso, né, de si e aí cede aos desejos e necessidades dos outros. Então é bem importante a gente verificar esse lugar. Se eu estou tão cansada, tão sobrecarregada, quais são os limites que eu não estou colocando? E como que eu posso colocar limite? Então, primeira coisa, autoconhecimento. Autoconhecimento é extremamente fundamental, porque se eu não me autoconheço, eu não conheço quais são as minhas necessidades e o que me deixa desconfortável. Aí eu vou descobrir que eu estou desconfortável depois que passou. Aí muitas vezes não dá mais para voltar, né? Tipo, o leite derramou no fogão, agora não dá para, né? Botar o leite de volta e o fogão ficar limpo, a não ser que eu vou lá limpar mesmo, de fato. Então é importante a gente já previamente conhecer o que que me deixa desconfortável. Quais são as minhas necessidades, até onde eu posso ir, porque na hora que o negócio vier, eu já sei que aquilo ali não vai passar. Explicar claramente. Então, usa a comunicação direta, comunicação não violenta. Lá no nosso, na Máscara da Mulher Pacífica, a gente falou sobre assertividade, a gente falou sobre comunicação não violenta. Então, se você não assistiu, assiste, tem exercício lá. Utiliza essa comunicação mais direta, mais assertiva, para você definir o que você aceita do que você não aceita. Esses dias a gente estava num retiro, aí uma das pessoas pegou e falou assim: Nossa, o pior é que eu vou ter que chegar em casa de viagem e vou ter que fazer uma apresentação para o meu diretor no domingo. Aí a gente falou assim: Mas por que você não falou não? Que você não ia fazer? Ah, não, porque não tinha jeito, né? Isso aí não tinha jeito. E se a gente for olhar, de fato, chegou num ponto que não tinha como ela falar não. Agora, o que eu estou fazendo, que semente que eu estou plantando para quando chegar uma situação dessa, eu falar não, ou às vezes a pessoa já nem me pede. Porque também é isso, se chegou no ponto que chegou, é porque eu plantei essa semente. Aí muitas vezes não dá para falar não mesmo, né? Meu diretor está pedindo um trabalho para apresentar para o presidente na segunda-feira. Você vai ser a doida que vai falar, não, não vou fazer? Mas o que que foi plantado, o que que foi ali nutrido para poder chegar neste ponto? Então, por exemplo, eu posso criar situações para eu poder me antecipar. Então, eu chego numa quarta-feira e falo, escuta, só tem mais quinta e sexta. Tem alguma coisa aí para a gente antecipar, para poder já resolver? Então, a gente precisa observar o que que é que eu estou fazendo antes. Porque muitas vezes, na hora que chega no momento de falar não, realmente não tem como falar.
porque eu já desenvolvi uma engrenagem para chegar nesse ponto. Consistência é fundamental, então é importante manter esses limites e não confundir flexibilidade com permissividade. Uma coisa é quando eu coloco um limite e esse limite vai precisar ser negociado. Então, ok, eu posso flexibilizar, mas vamos analisar um impacto XYZ, eu consigo assumir esse impacto e não, eu negocio, vai daqui, vai dali, beleza. Outra coisa, eu vou falar assim: ah, não, então tá bom, eu faço então. E aí, mais uma vez, eu estou me contrariando. Então, não confundir flexibilidade com permissividade. Isso é bem importante. Aprender a dizer não, recusar situações que lhe causam desconforto de forma gentil. Mais uma vez, a gente tem a comunicação não violenta para nos ajudar. Então, de que forma eu posso falar não? Ai, não consigo falar não de bate-pronto, Cissa. Então, fala para a pessoa: deixa eu ficar um pouco com isso. Daqui a pouco eu te respondo. E aí você vai analisar os cenários. Então, eu vou falar não, tá, beleza. Vou falar não, e aí eu vou trazer esse argumento, lá, vou negociar, vou adiar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Pronto, beleza. Aí você já tem um cenário na sua cabeça. Eu vou falar não mesmo, de fato, vou negociar, vou adiar, o que que eu vou fazer? E aí você senta com a pessoa e conversa. Então, se eu não consigo falar não de imediato, fala para a pessoa: deixa eu ficar um pouco com isso, daqui a pouco eu te respondo. Senta, respira, para não ter que falar sim e de imediato. Buscar apoio, gente, falo isso direto. Tenha a sua rede de apoio. Aquelas pessoas nas quais você confia, que você pede ajuda, que você sabe e a pessoa tá ali que vai te ajudar. Então, pode ser alguns amigos, alguns familiares ou profissionais, seu terapeuta, enfim, é importante a gente ter essa rede de apoio, tá? Os limites saudáveis, né, como um dos passos aí para ser autêntica. Então, é importante gerenciar o tempo, crie um cronograma com as atividades diárias e lembre-se de inserir os momentos, né, para você, porque tá lá olhando só para o coleguinha, para o outro. Então, coloca aí no seu cronograma quais são os seus momentos, só para você. Gerencie suas tarefas, então não vá se comprometer com mais do que aquilo que você pode lidar. A gestão de mensagens, se você está muito focado num trabalho, desliga todos os alertas, fecha tudo, vira o celular para a tela para baixo, para realmente você deixar horários específicos para você checar e responder mensagem. Isso é um dos pontos que rouba muito a nossa atenção. As horas de trabalho, não realizar as tarefas depois do horário, recusar tarefas extras. Então, aprenda a dizer não quando não são da sua responsabilidade. Quando for atividades que são extras, né, que tá ali fora do seu escopo, negocia, respeita a sua privacidade. Tire um tempo para você, reserve momentos do dia para as atividades sem interrupções. Tenha o seu espaço pessoal, né? Comunique as necessidades de tempo sozinha, mesmo com as pessoas que você convive na mesma casa, seu marido, sua esposa, não importa. É importante ter esses tempos, né? Eu comigo mesma, ter esse espaço aí para nós. E uma rotina de exercício, priorizar as atividades físicas e não permitir que os compromissos interfiram nesses momentos, tá? Muito bem. Na última semana tem alguma situação que você colocou limite? O que que você fez e como você se sentiu? Tem alguma situação que você colocou limite que você se lembra? Se sim, foi mais de uma? Foram duas? E aí, como é que você se sentiu? É importante sempre registrar
esse lugar dessa sensação quando a gente está fortalecendo um comportamento que nos faz bem. E por último, a atividade da semana, né? Então, convidando aí vocês para se comprometer a fazer algo ao longo da semana, algumas atividades ou todas essas que eu vou colocar aqui, ou outras que nem estão aqui, para acabar aí a gente soltando um pouco mais dessa máscara da mulher útil. Então, observar algo que você normalmente faz para agradar ou para não desagradar. Decida gentilmente recusar ou adiar, se não for conveniente para você. Então, veja aí durante a semana. Ah, tem uma coisa que eu faço sempre. Ah, ou essa semana eu vou fazer, não. Deixa para outra semana. Essa eu não vou fazer, não. Dedique uma hora do seu dia exclusivamente para fazer algo que te faça bem, você com você mesma, né? Não vem falar assim, ah, eu adoro quando eu vou lá na casa da minha mãe tomar um chá com ela. Ah, eu adoro ajudar minha amiga. Não, isso aí não vale, não. Tem que ser algo de você com você mesma. E que você fica feliz e que te faça bem. Expresse as suas necessidades ou sentimentos de forma clara e assertiva em uma situação que você normalmente hesitaria. Então, fala, ó, estou me sentindo desconfortável. Não estou pronta para falar isso agora, preciso pensar um pouco mais. Não estou bem para falar sobre esse tema. Deixa eu ficar um pouco com isso. Ah, estou bem desconfortável, estou com raiva, estou triste, estou frustrada. Enfim, trazer aí esses sentimentos e essas necessidades de forma assertiva. Mais uma vez, utilize a comunicação não violenta e quiser saber mais, assiste lá a Máscara da Mulher Pacífica. E pratique dizer não gentilmente a convites ou solicitações que possam sobrecarregar vocês, tá? Pelo menos um não aí, gente. Ah, isso aí não vai dar não, hein? Vou não. Como diz a Ruth, não quero. Não quero. Não é? Muito bem, gente. Esse foi o nosso encontro de hoje. Falamos aí sobre essa máscara da mulher útil, né? E muitas vezes, não que essa máscara seja uma exclusividade das mulheres, mas a gente vê muito isso em mulheres, porque a gente vem, né, de uma cultura aonde muitas vezes a mulher tem que entrar nesse papel da utilidade, nesse papel que não pode desagradar, que não pode, né, que isso, que aquilo, e lá, 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 e lá, lá, lá. Eu me lembro quando eu era criança que meu pai é, ia assistir o Jornal Nacional, minha mãe falava assim: não faça barulho, deixe seu pai assistir o Jornal Nacional. Vamos lá para não sei aonde, para o seu pai ter o momento. Mas, gente, pelo amor de Deus, então, assim, é muito nesse lugar de pode, não pode, né? De se adequar, de não. Então, assim. Vamos ser genuínas, porque aí é que está a beleza. Olha o quanto a gente pode contribuir com as pessoas, com a humanidade, com as pessoas ao nosso redor, sendo genuínas, sendo autênticas, né? Trazendo o que nós temos de melhor. Muito bem, pessoal. Adorei estar com vocês hoje. Como é que vocês estão se sentindo agora? Vontade de dizer não para tudo. Ah, não é? É bom, é bom. Faz uma lista aí do não mais fácil para o mais complexo. Já começa para o mais fácil, que daí já vai adiantando aí. Verdade, verdade. Para E é isso, a gente tem interessante. que se autoconhecer, né, Cissa? É, Porque a gente é, falar não pelo não mesmo, o sentimento é. fica geralmente de culpa, como o outro vai aceitar. Isso, Então, assim, mais isso. importante é a gente se conhecer primeiro para dizer os nãos, né, assertivos, porque senão Assertivos.
A gente fica numa situação de saia justa e depois não sabe sair dela. E é bem isso mesmo, é bem nesse lugar. Como diz o meme da internet, é verdade esse bilhete. É bem esse lugar aí mesmo. Você ia trazer algo, além? Eu não ia colocar que é o exercício mesmo, né? E para além do autoconhecimento, também carrega as outras máscaras também. Por mais que Sim, você invista em um autoconhecimento, mas ainda fica esse lugar do preocupar com o que o outro é, vai pensar, com esse medo, né? O medo da rejeição, o medo de não ser aceito, o medo de achar que você não é competente o suficiente porque você está, né, negando estar naquele lugar ou fazer alguma atividade ou alguma questão aí pensando na questão do trabalho e nas relações. E como que tudo caminha muito na questão da comunicação, né, também, o autoconhecimento, que hoje eu estou saindo muito com isso, né, dessa questão do autoconhecimento, da e do comunicação comunicar e como que esses aspectos, né, negativos vai conversando de uma máscara com a outra. com a outra, e a gente vai se enxergando, fazendo esse exercício, mas também enxergando o outro Uhum, com uhum. essa máscara, né? Então É, tem também esse olhar para o outro, né, que está ali sim, também, que aí a gente consegue enxergar as máscaras nas outras pessoas, né? E como sim, lidar com as pessoas quando estão usando essa máscara. sim, sim. É complexo, né? E não é, e a prática, né, para você praticar também não é tão fácil, né? Mas é processo, né? É É. processo, experimentos e colocar em prática até ficar mais hábito, né? Uhum. Essa questão do colocar em prática, isso é fundamental, né, Ale? Porque não adianta a gente estuda, faz curso, vai para retiro, faz não sei o quê e não coloca em prática. Então, é a mesma coisa de eu me tornar PhD em natação sem nunca ter entrado na piscina. Chega uma hora que eu tenho que entrar na piscina. Porque não adianta se eu calculei o nado crawl, que é 45 graus e de não sei o que a batida da perna, do pé. Ué, mas se eu não entrar na piscina, eu não vou saber. E o ser humano, ao mesmo tempo que somos todos iguais, somos únicos, né? Então, existem, igual você trouxe, uma máscara tá ali dentro da outra e a gente vai navegando nisso. E quando eu percebo no outro aquele movimento acontecendo, eu posso fazer convites para o outro da mesma forma que eu posso me colocar, me expressar, ser assertiva em alguma. Quando eu consigo também, e tá tudo certo, porque nem sempre eu vou conseguir, principalmente se isso não faz parte da minha natureza. Então, se eu consigo fazer isso pelo menos uma vez, que bom! Já abri um caminho, já abri uma clareira, já ótimo. Vamos agora dar o próximo passo. Vai ter hora que não vai sair mesmo, e aí tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É se acolher nesse lugar e não entrar num lugar de culpa. Depois que a gente terminar a série, né, dos 9 encontros, eu vou trazer outros temas. A gente vai falar sobre culpa, eu vou trazer sobre o fenômeno da impostora. Cada encontro eu vou trazer um tema diferente depois que a gente terminar essa série. Porque é isso, entrar em lugar de culpa não nos ajuda, em hipótese nenhuma, só nos atrapalha, Sim. né? Ju, Isso. Nossa, por aqui aconteceu uma coisa que agora eu tô conseguindo digerir melhor. Eu acho que foi o próprio limite que eu não coloquei. No momento que a gente estava meditando, eu tava com o pé no chão, eu tava sem meia, né? E tá começando a esfriar, esfriar aqui. E aí eu ainda na minha cabeça assim, eu vou ficar concentrada aqui nesse momento, não vou fazer nada, vou ficar aqui. Mas começou a me dar um calafrio e eu tenho bronquite, né? Putz, cara, me atacou a minha bronquite, você acredita? Eu até escutei você falando, Ju, quer falar alguma coisa? Eu tive que vir buscar a você foi bombinha, lá vim buscar deitar. meia. Meia, tô de meia no pé, olha aqui, tô debaixo do cobertor.
me deu um frio, um calafrio. E assim, eu pensei, meu Deus, parece que o meu corpo me avisou, tipo, você tava com frio, você foi até onde né? você, sabe? Né? Nossa, foi Ultrapassou o horrível. limite aí. É, foi horrível. E agora eu tô aqui encurujada, mas tô bem melhor, graças a Deus. Nossa Senhora, que desafio, viu? Acabou que a questão do limite o próprio corpo mostrou, né? Pois é, eu achei muito simbólico, assim, eu tentando levar pra mente, né? E o meu corpo falando, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, alerta. Pé, 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 pé. É, E nossa, foi bem quantas desafiador, mas vezes foi bem isso não legal. acontece no dia a dia, né? Com a Uhum. gente, com todos nós. O corpo tá ali dando recados e a gente ultrapassa, tá, né? Tá aí. É desse modelo. E a gente ultrapassa e vai e coloca o foco em outro lugar. O corpo é muito sábio, minha gente, muito sábio, né? Então, é colocar a nossa atenção para essas mensagens que chegam para nós. Muito Amém. bem, pessoal. Nos encontramos na próxima quarta-feira, aonde a gente vai entrar aí no a performance do sucesso, o peso de parecer incrível o tempo todo. Então, a gente vai ser a máscara da mulher eficiente. Vamos falar sobre isso na próxima quarta-feira. Tá bom? Sim. Um beijo para Um vocês, beijo, uma boa meninas. Obrigada, semana. Ceifa. Continuem Um sendo beijo. espontâneas e agora vamos praticar o não e colocar limites na espontaneidade, É isso utilizando aí. CNV. Vamos misturando tudo, É que isso vai dar aí. certo. Um beijo, Tá Amém. bom. queridas. Um Fiquem beijo, bem, boa bom noite. Beijo. descanso. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.